A passagem de hoje é Jeremias 24, versículos 1 a 10. Vamos ler juntos. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: Que vês tu, Jeremias? E eu disse: Figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os olhos sobre eles, para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E, como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregareis Edequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Amém. Nesta manhã, compartilharemos a palavra sob o título 2 cestos de figos. O texto de hoje fala dos figos colocados em 2 cestos que Deus mostrou a Jeremias. Primeiro, vamos ler mais uma vez os versículos 1 e 2. Vamos ler juntos. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. Amém. O versículo 1 nos informa quando essa palavra foi recebida. Ele diz que isso aconteceu depois que Jeconias, filho de Jeoaquim, isto é, o rei Joaquim, foi levado cativo para a Babilônia. Isso ocorreu por volta de 598 a.C., cerca de 10 anos antes da destruição do templo, ou seja, antes da completa ruína de Jerusalém. Os estudiosos entendem que, nessa ocasião, Ezequiel provavelmente também foi levado cativo. O versículo 2 explica que os figos nos 2 cestos estavam em condições bem diferentes. Em um cesto havia figos muito bons, como os primeiros figos maduros. No outro, havia figos muito maus, tão ruins que não podiam ser comidos. Por meio desses figos em condições tão diferentes, Deus declarou que o povo seria dividido em 2 grupos. Um grupo era formado por pessoas que seriam rejeitadas como figos podres. Os versículos 8 a 10 registram em detalhes o juízo sobre essas pessoas. Vamos ler juntos o versículo 8. Vamos ler somente o versículo 8. E como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregareis Edequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que habitaram na terra do Egito. Amém. Deus diz que os que permaneceram em Jerusalém com Zedequias e os que tinham fugido para o Egito seriam rejeitados como figos podres. Eram figos destinados a ser lançados fora. Por outro lado, os figos muito bons representavam estas pessoas.
Vamos ler juntos o versículo 5. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Amém. Deus considerou bons os que haviam sido levados cativos. Considerou muito maus os que permaneceram na terra de Judá. Mas considerou bons os que foram levados cativos, e prometeu que ele mesmo cuidaria deles como se cuida de bons figos. Ao mostrar os 2 cestos de figos, Deus divide claramente o seu povo em 2 grupos. Um grupo era o dos que foram deixados na terra de Judá. Deus os chamou de figos podres, que seriam jogados fora. O outro era o dos que seriam levados para a Babilônia. Embora fossem levados como cativos, Deus os chamou de figos muito bons. Então nasce em nós certa perplexidade e começamos a perguntar: Deus, por que os dividiste em 2 grupos? Qual foi o fundamento, a razão e a condição dessa divisão? Na verdade, esse tipo de pergunta nos é muito familiar. Por isso, tendemos a respondê-la facilmente assim: os que ficaram na terra de Judá eram maus, enquanto os que foram levados cativos eram bons. Devia haver neles algo melhor, algo digno do elogio de Deus. É fácil chegarmos a essa conclusão. Mas uma coisa é clara: em nenhum lugar a Bíblia apresenta essa explicação. A Escritura não diz uma única palavra sobre por que os que ficaram eram figos maus, nem sobre por que os que foram levados cativos eram figos bons. Essa ideia nasce somente do pensamento humano, somente das nossas suposições. Pensamos: deve ter havido alguma maldade especialmente grave nos que ficaram na terra de Judá. E deve ter havido alguma bondade especial nos que foram levados para a Babilônia. A Bíblia não diz nada disso, mas nós presumimos e procuramos uma razão. Este texto, porém, não deve ser interpretado dessa maneira. Se pensarmos que havia nos 2 grupos alguma condição que justificasse tal classificação, que havia nos que ficaram uma razão para serem rejeitados, ou nos que foram levados, alguma condição especial para serem escolhidos, jamais compreenderemos corretamente o texto de hoje. Não devemos procurar nas pessoas a razão nem a condição, porque essa razão e essa condição estão somente em Deus. Antes de tudo, Judá estava sendo disciplinado. Havia alguém melhor ou mais justo? Não. Não havia ninguém justo, ninguém melhor. Eram apenas pessoas caminhando para a destruição, pessoas que haviam provocado a ira de Deus. Os 2 grupos eram assim. Os que ficaram recebiam a disciplina de Deus na própria terra, e os que foram levados cativos também se tornaram, no cativeiro, alvos da ira de Deus. Deus simplesmente escolheu um grupo dentre eles e cuidou dessas pessoas. Não foi porque os cativos tivessem praticado alguma boa obra, nem porque possuíssem alguma condição que os tornasse dignos da escolha de Deus. Os que foram levados para a Babilônia eram pecadores exatamente como os que permaneceram em Judá. Também eram apenas alvos de juízo e de ira. Mesmo assim, Deus cuidou deles. Deus simplesmente cuidou deles, sem encontrar neles razão alguma. Segundo o versículo 6, Deus simplesmente pôs os olhos sobre eles, trouxe-os de volta, edificou-os, não os destruiu, plantou-os e não os arrancou. Deus não fez isso por encontrar neles alguma razão, mas simplesmente porque decidiu fazê-lo. Neles não havia razão nem condição alguma que lhes desse direito a receber tamanha bênção. Ainda assim, Deus escolheu aqueles que não tinham nenhuma qualificação, preservou-os e os abençoou. Chamamos isso de graça. Graça é Deus tratar como digno quem não tem mérito algum. É Deus conceder bênção quando não há qualquer condição que torne alguém digno de recebê-la. Na verdade, quando essa pessoa está repleta apenas de razões pelas quais não deveria recebê-la. Ainda assim, Deus simplesmente lhe concede a bênção. Chamamos isso de graça. E essa graça
está registrada no texto de hoje. Então, perguntamos: Deus, isso não é injusto? Não é injusto com os que ficaram na terra de Judá para serem destruídos? Mas essa pergunta revela que ainda não compreendemos bem a graça. Acabei de dizer que eles não tinham mérito. E não somente eles. Todos nós somos pessoas sem mérito. Para alguém dizer, isso não é injusto, precisaria ao menos ter o direito de fazer tal afirmação. Porém, nem os que partiram nem os que ficaram possuíam esse direito. Os que permaneceram não tinham mérito, e os que foram levados cativos também não. Mesmo assim, dentre eles Deus simplesmente escolheu um grupo e lhe deu vida. Este é o modo de Deus agir. Isto é graça. Deus sabe muito bem que, se o mérito fosse o critério, ninguém receberia coisa alguma. Por isso, Ele escolhe alguém sem mérito, trata essa pessoa como se o tivesse e a estabelece. Então, faz com que os do outro grupo vejam e percebam. Ah, assim é a graça de Deus. É assim que Deus trata as pessoas, para que também se acheguem a Ele. Este é o modo de Deus salvar, o modo como Ele salva pela graça. O importante é que Deus deseja que outros o conheçam e o compreendam ao vê-lo escolher pessoas que não cumprem nenhuma condição. Essa verdade aparece no versículo 7. Vamos ler juntos o versículo 7. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Amém. O que está escrito no versículo 7? Está escrito: trarei de volta a mim aqueles que sabem que eu sou o Senhor. Está escrito: já que eles sabem que eu sou o Senhor, eu os farei voltar? Não. Quando lemos atentamente o versículo 7, encontramos estas palavras: eu lhes darei um coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. Eles ainda não conhecem o Senhor. Mesmo assim, Deus diz que lhes dará até mesmo um coração capaz de reconhecer que Ele é o Senhor. Desse modo, eles conhecerão que Ele é o Senhor e voltarão para Ele de todo o coração. Do começo ao fim, do primeiro ao último passo, Deus governa e conduz toda a obra. Não é que Deus os fará voltar porque já o conhecem bem. Ele dará aos que ainda não o conhecem um coração para conhecê-lo e os fará voltar. Esta é a palavra de Deus no texto de hoje. É o próprio Deus quem realiza essa obra. E isso é a graça de Deus. Essa é a vontade de Deus revelada de modo singular no cristianismo e distinta das outras religiões. Outras religiões ensinam que uma divindade concede bênçãos porque a pessoa conhece essa divindade, pratica algo bom ou conquista o seu favor. Deus, porém, escolhe pessoas que não possuem condição nem mérito. Concede-lhes primeiro a bênção e as conduz a conhecê-lo. Este é o coração do cristianismo que nenhuma outra religião pode imitar. Amados, quem são as pessoas que não tinham mérito, mas receberam a bênção? Quem são as pessoas que não cumpriam as condições, mas foram aceitas por Deus? Somos nós. Nós somos essas pessoas. Por mais que examinemos a nós mesmos, só podemos perguntar: por que Deus me daria uma bênção tão grande? Por que me daria a bênção de conhecê-lo? Ainda assim, o nosso Deus nos estabelece mesmo sem termos mérito e faz com que floresçamos por sua bênção, embora não cumpramos condição alguma. Lembrem-se desta graça, guardem-na no coração e vivam este dia nela. Eu os abençoo em nome do Senhor. Deus diz que somos pessoas que Ele preservou e resgatou. Mas há aqui algo importante. Devemos anunciar a outras pessoas o resgate de Deus e a sua graça que nos preservou. Deus nos abençoou quando não tínhamos mérito e nos estabeleceu. Não podemos guardar isso apenas para nós. Por nosso intermédio, outras pessoas devem chegar a conhecer. Então, é assim que Deus é. Por isso, os bons figos têm uma missão. Essa missão é levar esta graça aos figos maus. O que nós, que recebemos graça sem qualquer condição, devemos fazer
é falar de Deus aos que ainda não conhecem a graça e permanecem fora dela. Devemos ajudá-los a conhecer Deus, para que eles também se tornem figos muito bons. Esta é a nossa missão. Amados, vivamos hoje lembrando esta graça maravilhosa que recebemos. E vivamos compartilhando esta graça. Lembremo-nos da graça dada a pessoas sem mérito, e estendamos essa graça aos que ainda não a receberam e permanecem fora dela. Digamos, nós também não tínhamos mérito, mas recebemos esta graça. Desejamos que esta graça alcance vocês também. Que hoje seja um dia em que vivamos compartilhando essa graça. Eu os abençoo em nome do Senhor.